Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Corinthians e da Safiel. Cara, eu tava falando com o Jorge, um grande amigo meu, torcedor do Corinthians. Ele me mandou um áudio, vamos dizer que não muito feliz com o Capello, né? Parece que o Jorge é apoiador da Safiel. É um projeto que pode dar certo. Gente, ó, até fiz um vídeo da Safiel. É um projeto que eu acho que eu entendo a desconfiança dele. Pode dar certo. O problema é que a gente tá no Brasil, cara. Eu sempre sou desconfiado por causa disso. Mas a Safiel ganha muito apoio porque Safiel é o torcedor, né? Enfim, vamos ver aqui. Eu tenho meus pontos a favor e contra, obviamente, mas vamos ver aqui os argumentos do Rodrigo Capello. Belezinha? Vamos lá. SAFs em relação ao futebol brasileiro. A gente viu um primeiro modelo de SAF de salvar os clubes. Né? Era um modelo de realmente dos clubes não falirem. A gente viu isso no Cruzeiro, depois a SAF foi revendida, a gente pode até falar mais a fundo. Botafogo. A gente viu isso também no Vasco, a gente viu isso no Botafogo. Rapaziada, esse livro aqui do Jamil Chad é muito bom, tá? Eu já li esse livro aqui, ó. Política, propina e futebol. Você vai dar uma desanimada de futebol, mas o livro é bom. E há um modelo de SAFs no Brasil que pode surgir como talvez disruptivo, que é o caso do Safiel, ou da Safiel. Você acredita que esse modelo, digamos, mais democrático é um modelo viável no Brasil, como o modelo da Safiel? Não sei. O mercado não demonstrou que seja viável, até agora. Nem fora. Não, fora você vai encontrar clubes, assim, o Eibar na Espanha, ele é empresa, ele é uma SAD. Mas ele é uma SAD que tem um capital diluído entre um monte de acionistas, assim, milhares de acionistas. E tem uma regra no estatuto dizendo que nenhum desses acionistas pode deter mais do que 2%, alguma coisa nessa natureza. Então, existem referências estrangeiras que você pode encontrar para dizer, olha, teoricamente é possível. Mas entre o possível e o viável, depende do mercado. Depende dos investidores. Correto. Depende de quem vai comprar o clube. Quem vai assumir essa responsabilidade. E o que a gente vê no Brasil é que primeiro essas SAFs quebradas estavam fazendo isso como uma última solução. Não tinha mais o que fazer. O Botafogo não tinha como se recuperar com as próprias pernas. Então eles fazem a SAF, colocam o futebol dentro, vendem 90% para que esse novo investidor se responsabilize por aquilo que a associação não conseguiu resolver nas últimas décadas. Né, que é um problema de décadas. Foi assim também no Cruzeiro. Não foram décadas, mas foi acentuadamente ali entre 2019, 20, 21 que o clube desandou financeiramente. E o Vasco também é um problema de décadas. Então, mas esses clubes, eles viram investidores chegarem querendo comprar 90%, 70%. Né? E o que dizem o tempo inteiro nas conversas, até hoje, é que não tem investidor que queira comprar 20%, 30%, para depois ter que dividir essa administração com dirigentes amadores, que tem toda essa problemática, essa dinâmica da associação, e eles vão estar, de certa forma, reféns do próximo, né? Então, imagina, você é investidor, você compra 30% de um clube, aí na próxima eleição troca, entra alguém, e esse alguém não é um parceiro bom, por qualquer motivo que seja, porque não tá apto. Cara, aqui não tá errado não, viu, Jorjão? É complicado mesmo, entendeu? Essa volaticidade que é muito complicada, entendeu? Porque não tem competência para gerir um clube desse tamanho, etc. Cara, é um problema para o investidor. Então, o que dizem no mercado muito é que não há investidores que queiram comprar participações minoritárias. Isso. A gente vai testar. Não sei se isso aqui tá falando de Safiel, mas minoritário, esquece, velho. O Vasco acabou com isso. Não, aliás, a chance disso acontecer já era baixa. Com o que aconteceu com o Vasco, aí que zerou mesmo. Comprar minoritário não vai. Peço perdão, não tem nada a ver com o Safiel. Ele tá falando de compra minoritária, né? Exatamente, rapaziada. Não adianta. Os caras não vão vir aqui pro Brasil pra comprar participação. Raros clubes. Fortaleza, Atlético Paranaense, raros clubes. Só consigo pensar dois. O mercado brasileiro, né? O futebol brasileiro vai testar se Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, apesar da má fase esportiva hoje, se esses clubes organizados, arrumados, que não estão desesperados para não falir, se eles vão eventualmente entrar nesse modelo com alguém que tope, porque confia. Pode ser que aconteça. Mas, por enquanto, não é o que tem aparecido, né? O modelo da Safiel é um modelo, ele tem inspiração até do Bayern de Munique. Eu até fiz uma entrevista semana passada com um dos fundadores. Eu não acho que a Safiel é muito parecido com o Bayern de Munique, não, mas beleza. Desse movimento todo. Parece ser uma coisa que, de fato, são escolhas técnicas, são um conselho com 10 cadeiras, 5 são pessoas técnicas que não têm relação com o Corinthians, as outras 5 podem ter. Isso seria mais uma força da torcida em si de querer ajudar o clube do que um investimento do investidor. Você concorda? Você acha que o investidor... Cara, Safiel, eu escrevi... Não vou nem dizer que foi pouco, eu não escrevi nada sobre Safiel, eu não falei sobre Safiel, porque eu não acredito que um movimento como esse aconteça de fora para dentro. Eu entendo que quando... Acusações. Aqui é delicado, né? Ele tá falando que você é de dentro pra fora, realmente.
Se for de dentro pra fora, rapaziada, tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Isso acontece pra valer, né, com base, é de dentro pra fora. Ah, mas quem tá dentro não presta, mas quem tá dentro... Tudo bem, então vamos olhar as histórias recentes que a gente tem. Eu jurava pra mim que o Vasco nunca ia ser vendido. Porque era o Vasco do Eurico Miranda. O Eurico Miranda adoeceu, morreu, mas ele deixou um monte de possíveis herdeiros, né, um cenário político extremamente caótico, fragmentado, nocivo, e mesmo assim o Vasco conseguiu fazer um processo pra vender o clube. Tá? Só que esse processo ele foi feito de dentro pra fora. Então foi o Jorge Salgado, o Adriano Mendes, foram pessoas da administração do clube que estavam empoderadas para fazer aquilo, que tomaram uma iniciativa, apresentaram e convenceram. Depois tudo que deu errado é outra parte da história. Mas o que interessa pra gente aqui agora é que esse movimento foi de dentro para fora. Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do clube, foi lá e fez. Botafogo, apesar de divergências, né, entre Carlos Eduardo Pereira, Carlos Augusto Montenegro, pessoas importantes, também foi algo que estava dentro do clube e eles foram buscar investidores. Eu não acho que funcione em um grupo de pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, esse grupo decide que tal associação tem que virar outra coisa, tem que virar uma empresa, ela tem que ser vendida para quem quer que seja, de fora para dentro. Eu não acho que funciona. E é por isso que eu não escrevi nada. Não, aí eu acho discordo, Capelo. Se tiver gente séria, um plano, dá pra funcionar. O problema é sério, existe um plano. Eu discordo dele que não tem como funcionar. É um modelo arrojado. É um modelo do Packers, né? Do Green Bay Packers. Por isso que eu não acho a Safiel é muito parecido com o do Bayern de Munique, não. O Bayern de Munique é modelo totalmente diferente. O modelo da Safiel de ter um investidor ali de 10 pessoas e tudo mais, cara, dá pra fazer de fora. O problema é quem, como vai ser executado, prioridades, tem algum estatuto, alguma coisa, normas, contratos. Agora, você tem o que seria a Safiel, basicamente? Vai entrar um grupo de pessoas voltados ali pela torcida, investidores, comprar, vamos votar e vamos decidir junto. Agora você vai ter um corpo técnico ali, né? Vai ter um corpo técnico para gerir o clube. Mas você precisa de investimento, pelo menos um bi, para corrigir o fluxo de caixa. Não falei nada, porque não é um movimento oficial. Sim. Entendeu? Não é um movimento de dentro. Qual a chance de dar certo? E aí eles conseguem espaço na mídia, eles conseguem, aparentemente, um apoio da Gaviões da Fiel, mas ainda assim é um processo que está vindo de fora para dentro. Bora botar uma giga no trade! Talvez seja essa a solução do Corinthians, de fora para dentro, entendeu? E tem um outro complicador para mim nessa história, que é pessoas que estavam na administração do Augusto Melo estão empurrando a história da SAF via Safiel. Tá? Então, Vinícius Cascone, que era secretário-geral, algum cargo do tipo, com o Augusto Melo, alguém que já defendeu a Safiel, já foi fazer interlocução de Safiel com Gaviões da Fiel, de acordo com reportagens, acho que do UOL. Que moral É difícil. qualquer pessoa que esteve na administração do Augusto Melo tem para falar que o clube tem que virar outra coisa. Entendeu? Então, cara, de verdade, é que eu não concordo muito não, porque aquele Rosalá Santoro, que também tava na gestão do Augusto Melo, o Rosalá me parecia ser um cara muito correto. por esses dois motivos, eu nunca falei, porque eu não quero jogar água fria, entendeu? Eu não quero ser o cara do contra. Eu não sou do contra. Mas por esses dois motivos eu não boto muita fé nessa Fiel, não. É uma barreira muito grande você convencer esses caras. O que eu não boto muita fé é porque ela é difícil de executar. E tipo assim, a Safiel, ela é difícil de executar e outra coisa, ela não é popular também. Ela não pode. Duas coisas da Safiel que me desconfiam muito. Difícil de executar no Bostil. E outra coisa, a torcida tem que ter noção que duras decisões vão ter que ser tomadas. Que é um processo de anos ainda. Qualquer forma hoje de você trabalhar no Corinthians, você tem que ter a noção que é um projeto de anos. Anos! Que estão há anos, e são caras, são famílias, né? Vai passando de pai pra filho. Os caras são conselheiros e aquela troca de cadeiras. Você convencer todas essas pessoas que viveram às custas do clube, muitos deles, eles não é só aí é outro problema, né? Convencer a virar. Corinthians, né? Todos os clubes grandes associativos têm essas pessoas, né? É muito complicado, é uma barreira muito grande. Grande, mas ela pode ser vencida. O Vasco mostra isso. Outros clubes mostram isso. Mas eu acho que o Corinthians é mais difícil. O próprio Corinthians, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade, André Negão, todas as pessoas que já estiveram juntas, mais juntas, hoje menos, mas que são do tal do grupo Renovação e Transparência, eles perderam a eleição pro Augusto. Uhum. Se o Augusto tivesse sido um bom presidente, não tinha esse problema agora, entendeu? Uhum. Só que colocou alguém no lugar pra entrar e assinar um contrato e querer pagar
uma comissão a um intermediário que diz ele mesmo que não prestou o serviço. E não é uma comissão baixa, é uma comissão de 25 milhões de reais. Entendeu? A administração do Augusto Melo foi nociva. Ela lesou o Corinthians. Verdade, isso é verdade. Né? E os números vão aparecendo. Reportagem de auditoria em relação aos materiais esportivos que estavam sendo usados para outra finalidade que não vestia o time profissional. Desculpa, os caras colocaram um carro dentro do clube pra vender camisa como se fosse os marreteiros, como minha avó fala, da porta do estádio. É o segundo maior contrato de fornecimento de material esportivo do país. É um dos poucos que ainda tem os valores que tem e as peças estavam sendo usadas para outra coisa. Sabe? Por todos os lados que você olha nessa administração passada, você tem problemas não só financeiros, você tem problemas morais, entendeu? Então, como é que faz, cara? Quando você consegue tirar aquela pessoa que você julga que é o demônio, que você tem que tirar, entendeu? Você vence aquele grupo político, porque todo mundo já estava farto da renovação e transparência, com motivos, com razões para isso. Com razão. Aí quando você troca, você coloca outras pessoas que fazem ainda pior. Exatamente. Entendeu? Esse é o problema que lascou o Corinthians. Os caras tiraram a renovação e transparência e chegou o cara pior. Eu sei que, nesse momento, diante disso, é fácil perder a fé, entendeu? Mas eu volto. Nesse sistema político foi possível trocar. Tanto é possível trocar que trocaram. E o Corinthians é um clube que tá muito endividado, que tem muitos problemas, mas é um clube que... Não, tipo assim, aqui, Jorjão, eu concordo com o Capelo. Dá pra salvar o Corinthians com o atual. Agora, não tem gente pra fazer. Aliás, não tem gente e coragem pra fazer. Não tem. O cara fazer igual o Flamengo, os caras não faz. Mais de bilhão. É um clube que sempre, nesses últimos anos, teve EBITDA positivo. O que é isso? A diferença entre receita e despesa estava positiva. Tá positivo. Atrapalha muito os juros da dívida. Você tem problemas ali pra resolver, arena e tal. Mas é um clube que tem caixa positiva. Tem. Então não é um clube falido, entendeu? Não dá pra colocar o Corinthians nesse balaio. No mesmo patamar do Vasco da época que virou SAF, por exemplo. No mesmo patamar que o Botafogo, que tinha ido pra Série B com 150 milhões de reais de faturamento e 1 bilhão de dívida. Entendeu? É uma discrepância muito grande. Não tem como resolver. Não tinha como resolver o Botafogo naquele momento. Se não fosse pela via que tomaram. O Corinthians dá pra resolver. Dá pra resolver. E aí, eu também já disse isso antes. Eu acho que o problema financeiro do Corinthians, por mais incrível que pareça, é o menos preocupante. Porque tem solução. O problema é político, o problema é administrativo, o problema é de limpeza. Né? Agora, como é que você faz essa limpeza? De fora pra dentro? Você junta pessoas, essas pessoas acham que o clube tem que virar uma empresa, e essa empresa tais pessoas vão ser os donos. Só que o Corinthians ele não é um bem público. O Corinthians é uma associação civil sem fins lucrativos. E tem sócios, que elegem conselheiros, que elegem presidente. Então essas pessoas são as donas do Corinthians de fato. E eu tô falando aqui de um ponto de vista jurídico, legal. Né? Porque, se é certo ou não é outra história. Não, porque o discurso público sempre são milhões de torcedores, essas dezenas de milhões de torcedores são donos do clube. Não são. Nem no Corinthians, nem em lugar nenhum. Lugar nenhum é assim. Então quem são os donos? São esses caras aqui, são os conselheiros e os sócios. Aí você vai de fora pra dentro querer convencer esses caras de que eles têm que mudar a estrutura jurídica e repassar a propriedade pra mais alguém. Por quê? Porque tá acabado, falido? Não tá. Cara, pois é. Essa é a minha desconfiança. Executar a Safiel. Aprovar ela é difícil, velho. É verdade. Tá muito ruim a situação. Não me entenda mal. Tá crítica a situação do Corinthians. Né? 2,6 bilhões de dívida, 2,7. Me perdi já em qual é o número mais recente. Mas 2,6, 2,7 ante 1 bilhão de faturamento e uma sobra de caixa, se o Corinthians tiver uma administração séria e dure 5 anos, ele resolve. Pois exatamente. Se tiver uns caras sérios, resolve. 5 anos você acha que é possível? Sem associação. Entendeu? Resolve. Não resolve pra sair gastando igual o Flamengo, mas resolve. Enxugando os gastos, limpando a folha. Você tem que aumentar a receita, segurar o custo, se manter na primeira divisão, não pode cair, tem que ser competitivo, tem que dar resposta, porque é um clube que tem essa pressão. Sim. Mas tem que fazer isso com eficiência, buscando sempre eficiência no gasto e pagando conta, cara. O Palmeiras fez isso, o Flamengo fez isso, entendeu? De novo, cara, não é que eu seja contra. Tá? Não, eu entendi. Não é que eu seja contra. Até porque eu nunca falei sobre isso, é a primeira vez que eu falo. Mas eu não acho que seja viável, politicamente. Olha aí, Jorge, fala politicamente, Jorge. Você confundiu aí. Politicamente é pegado mesmo. E o que vai acontecer é que vai haver um monte de pressão em cima de pessoas e essas pressões às vezes ficam viscerais demais. Entendeu? Não, porque aqueles conselheiros são todos corruptos, são todos bandidos, agora eles não querem ouvir a história da Safiel, eles não vão fazer, porque eles não... Essa é uma história muito pegajosa, assim. Ela é muito fácil, ela é muito tentadora. Mas ela pode levar a situações de violência, cara. De violência. É só lembrar que quando o Augusto estava sendo empichado da diretoria do Corinthians, da presidência do Corinthians, os conselheiros tiveram que marcar e remarcar o diabo da votação porque tinha torcida organizada na porta ameaçando. Porque tinha gente na televisão aberta fazendo ameaça velada. Entendeu? Então, nesse ambiente eu não quero participar, entendeu? Sim. O Corinthians é um assunto à parte, né? É um outro mundo, né? É um clube de milhões também de torcedores e tudo mais. E eu entendo o que você falou. Tem que ser de dentro pra fora mesmo. Não adianta ele empurrar a goela abaixo, porque tem um ponto aí também. E aí é uma opinião minha, né? Óbvio, o espaço tá sempre aberto aqui. O que eu discordo, que é impossível fazer
de fora pra dentro. Dá pra fazer. Com pessoas sérias. Com uma boa intenção. Com um modelo executável, bem feito, bem administrado, bem assessorado, bem organizado. Dá pra fazer. Agora, ele falou, politicamente é difícil. E, cara, exatamente, o Corinthians tem salvação no mesmo modelo associativo. O problema é, não tem gente no Corinthians pronta pra fazer isso. Com um dos idealizadores, até acho que seja uma das melhores intenções, mas não é um, são vários. Né? A idoneidade do projeto ainda tem que ser mais validada. Já tá sendo, mas ainda tem que ser um pouco mais também, né? Eu nem levanto nada contra os... Quem você ouviu? Eu falei com o Carlos, que é um dos idealizadores. Não tem nada a dizer. Não me lembra alguém que esteve na administração passada, que tá envolvido, que tá enrolado, nada disso. A questão não é essa. Quando eu falei até de pessoas que estão junto, Vinícius Cascone. Sim. São algumas figuras que estavam no Augusto e agora estão tentando empurrar o assunto adiante. Peraí. Há um conflito de interesses no mínimo. Você teve a oportunidade de fazer aquilo dentro do Corinthians. Sim. E quando alguém foi criticar publicamente pra dizer que não tava funcionando, que tinha problema aqui, tinha problema ali, aí as desculpas eram sempre assim, não, mas ele tá falando isso porque ele tá na Globo, porque a Globo, o Corinthians saiu da Libra, foi pra LFU, então vieram me atacar com esse tipo de bobagem, entendeu? Vieram tentar descredibilizar o que eu tava dizendo com esse tipo de bobagem. Entendi. Então, cara, assim, qualquer pessoa que pisou na administração do Augusto Melo, sabendo o que tava acontecendo e ficou, ela não pode continuar no Corinthians. Nem associação, nem Safiel, nem nada, cara. Nada. Se você tava lá dentro, você viu. É verdade. Concordo. Você não saiu. Por exemplo, Rosala Santoro, ele era financeiro do Corinthians. Ele saiu. Pois é. Você tem outras pessoas que estavam ali, que saíram, se afastaram. Alguns demoraram um pouco mais, até acho que o Rosala demorou demais pra sair. Sim. Ele levou uns 2 ou 3 meses depois que o escândalo apareceu, né? Porque ele ainda tinha a esperança de que pudesse resolver alguma coisa, que pudesse participar, pudesse ser positivo. Mas ele saiu. Mas aí eu não gosto de ficar falando, demorou, porque às vezes o cara é torcedor, o cara quer acreditar, né? Saiu. Agora, depois que a história já era pública, né, que o Juca Kfouri publicou a reportagem, que os outros jornalistas referendaram, atestaram, confirmaram, a polícia entrou na história, os depoimentos eram todos muito contraditórios, muito ruins para a administração. Alguém continuar lá, sendo o braço direito ou o braço esquerdo do cara? A partir do momento que a polícia abriu um inquérito, e aí já fica complicada a história, né? Desculpa. Eu não consigo... Eu não gosto de apoiar movimento nenhum, entendeu? Sim. Não gosto de apoiar movimento nenhum. Você faz uma análise técnica. Isso, mas assim, o movimento para compra do Cruzeiro, eu também não apoiei. O do Botafogo, também não apoiei, entendeu? Porque apoio é uma coisa de endosso. Eu não vou endossar ninguém, cara. Eu cubro, entendeu? E por que eu não cobri nada sobre o Safiel até hoje? Por esse motivo que eu te falei. Eu acho que, né? É porque, cara, quem é o dono aqui do canal? Sou eu. Então eu acho que você não tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que devia mudar. Você devia mudar a estrutura da empresa aqui e os donos deveriam ser as pessoas que estão assistindo a gente. Entendeu? Eu acho isso. Entendi. Faz sentido? Não, pra mim não. Você vai te convencer? Não vai me convencer. Entendeu? Entendi. E se os donos se os caras que assistem tem uma pessoa que pode pegar esse canal de 12 mil inscritos e transformar em 25. Um plano claro, executável, com garantias. Tamo junto.